A mente humana, ela tem a capacidade de absorver o seu ambiente ao redor, ou seja, as pessoas são moldadas através das coisas e das pessoas que estão ao seu redor. E agora eu te pergunto, qual é o ambiente que você vive? Quais são as pessoas que você decide deixar estar perto de você? Então, esse vídeo é um lembrete de Deus para você olhar para dentro, para você se perguntar: onde eu estou agora? O ambiente que eu estou está me aproximando ou está me afastando do meu propósito? Porque se estiver me aproximando, beleza, vai me levar um degrau a mais. Mas se estiver me afastando, infelizmente, vai fazer com que desça um degrau na conquista do sonho que fica logo mais em cima. Então a gente precisa estar atento. E isso também é um chamado de olhar para dentro. Por que é um chamado de olhar para dentro, Keila? Por que, Keila? Porque, pessoal, nós precisamos nos conhecer. A gente precisa se conhecer diante de Deus. Muitas vezes a gente vive a nossa vida toda, mas a gente não sabe realmente quem nós somos. Nós não sabemos o que a gente quer. Nós não temos as coisas claras para o futuro. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus, Ele gosta de organização. Olha só, nós já estamos no 4º mês do ano de 2026. Quais são as suas metas estabelecidas? Você já tem metas? Você já está correndo atrás das suas metas? O que você tem feito para isso? E não é o momento de reclamar, de dar desculpas, falando: ah, mas eu não consigo tal coisa porque eu ganho pouco. Ah, mas eu não consigo tal coisa porque eu não tenho tempo. É o momento da gente procurar solucionar esses problemas, solucionar esses motivos para que a gente alcance o nosso objetivo. Mas nós só iremos alcançar nosso objetivo se a nossa base for firme. E quando vai ser a nossa base? Primeiramente, conhecendo a Deus, colocando nas mãos de Deus, sendo grato, porque isso é importante. E segundo, conhecendo a nós mesmos. Então, o que você quer? Você tem clareza do que você quer? Você tem clareza de quem você é? E quando você sabe quem você é, você não deixa outras pessoas fazerem com que você deixe os seus princípios de lado. Por que muitas pessoas hoje em dia não alcançam sucesso em alguma área da sua vida? Porque elas mesmas se sabotam. Elas permitem que outras pessoas acabam trazendo pensamentos que não vai de acordo com o seu pensamento e acaba se sabotando. Vou dar aqui um exemplo. Seu objetivo esse ano é de crescer na área financeira. Um exemplo. O que você precisa fazer? Você precisa ler livros, assistir podcasts, fazer cursos, o que você puder. Você precisa fazer isso para te ajudar. Porque se você não souber organizar o seu dinheiro, então pode entrar o valor que for. Se você não souber administrar, não dá em nada. Você não consegue guardar. Se você conseguir um valor bem elevado, o que você deveria fazer para que você pudesse aumentar mais? O conselho é você saber transformar esse valor em um valor maior, ou seja, multiplicar. Como é que você vai fazer isso? Então, quando você começa a estudar, você começa a ter esses caminhos esclarecidos. Um exemplo, você quer chegar no topo da montanha, mas você nunca chegou nesse topo. Você vai nesse topo sozinho? Não tem como. Você precisa de pessoas que já chegam nesse topo para poder te orientar. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa ver meios para que você possa conseguir guias que te levem para esse lugar, que é o conhecimento. Então, o conhecimento ele abre caminhos, começando aqui, na nossa mente. Só que muitas vezes as pessoas de fora podem te dar algum conselho, falar alguma coisa que acaba atrapalhando esse processo e você desiste. Então, você precisa saber quem você é, você precisa saber o que você quer, você precisa ter clareza do seu futuro, você precisa ter organização. Deus, ele não trabalha no meio da bagunça. O que é que está bagunçado na sua vida? Comece arrumando. E uma coisa simples, tá, gente? Que parece que é uma coisa, né? Mas é uma coisa simples, mas que muitas pessoas não observam. Limpeza da casa. Se você só anda com a sua casa suja, desarrumada, com
tudo fora do lugar, infelizmente a sua mente ela também vai estar desorganizada. Se sua mente está desorganizada, como você vai organizar os seus sonhos? Se você não organizar seus sonhos, como que você vai saber as suas metas? Se você não sabe as metas que você tem para chegar nesse sonho, o tempo vai passar. Infelizmente, você vai permanecer onde você está. Agora eu te pergunto, que idade você tem? Você já alcançou os seus sonhos? Você quer alcançar o seu sonho em 6 meses, em 1 ano, em quanto tempo? Se você não tem isso esclarecido, sinto muito. Difícil você chegar até lá. Tem uma frase que é bem conhecida, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas eu acredito que qualquer lugar não serve para você. Para mim mesmo não serve. Eu quero algo específico para minha vida. Então eu sei o caminho que eu preciso percorrer para chegar até lá. E aos poucos, quando você dá o primeiro passo, o caminho ele vai se abrindo. Então você precisa dar o primeiro passo. E você pode me perguntar, Keila, mas se eu não sei o caminho todo, como é que eu vou dar o primeiro passo? Dê o primeiro passo, porque Deus ele vai abrindo as portas e você vai caminhando, Deus ele vai iluminando os seus passos. Então, o segredo não é apenas de você dar o primeiro passo. O segredo não está apenas aí. O segredo está na constância de você dar o primeiro passo e você continuar andando, mesmo com os desafios. Mesmo com os desafios. Então são os desafios que mostram para você mesmo que realmente aquilo é importante para você. E que quanto mais você supera esses desafios, você ganha mais força para alcançar seus objetivos. E eu tenho uma coisa para lhe falar. Se você fizer tudo com perseverança, colocando Deus em primeiro lugar, você vai alcançar. Mas infelizmente a maioria das pessoas não sabem o que querem e não tem a sua vida planejada. Por que é importante ter um caderno? Porque você precisa colocar para fora os seus pensamentos. Você tem que ter as coisas organizadas. Você precisa saber quanto você precisa guardar no mês. O que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo ali. Então, um exemplo. Se você tem um sonho de morar em outro país, primeiro você precisa tirar o passaporte. Já tirou? Não. Então comece a pesquisar sobre isso. Vai tirar seu passaporte. Você precisa guardar quanto dinheiro esse ano? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Você consegue guardar quanto? Nada? 100 reais? Quanto é que você consegue guardar? Pegue esse valor que você consegue guardar e comece a multiplicar ele. Você pode revender alguma coisa, você pode fazer bolo, você pode fazer pão, você pode fazer alguma coisa para te ajudar a aumentar a sua renda. Mas o que você não pode fazer é aceitar a situação que você está. Então você precisa se organizar para isso, criar meios para que você consiga os seus objetivos. Então o autoconhecimento também para isso é importante. Porque se você não sabe quem você é, você vai seguir o caminho dos outros. E é aí que está. Se você não segue o seu caminho, algo fica faltando na sua vida. Porque cada um vai seguir o seu caminho, mas se você não segue o seu, se você segue o que os outros querem que você siga, então uma hora ou outra você se sentirá perdido no seu caminho. E Deus, Ele não te quer perdido. Deus, Ele te quer vivendo a vida com propósito. Porque se a direção que você sente no seu coração é algo muito forte, se é isso que você sente no seu coração, é Deus te guiando para o propósito de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa ter organização. Separe tempo para estudar sobre o que você precisa. Eu mesmo, eu tenho 2 trabalhos, glória a Deus. Eu orei muito a Deus esse final de ano e Deus Ele me respondeu, Deus Ele me concedeu esse trabalho extra, porque no passado eu trabalhava, graças a Deus, eu mantive o trabalho do ano passado, esse ano, e também eu queria um trabalho extra, porque eu tenho meus sonhos. Então eu sabia que eu precisava ter um trabalho, ter outro trabalho, para eu poder guardar. E fica muito corrido, né? Porque não é na minha cidade. O trabalho da noite é aqui na minha cidade, mas o trabalho da tarde não é aqui. Então fica corrido também para mim. Porque na parte da manhã eu também já tenho compromissos. Então o que é que eu tô fazendo? Porque tipo assim, e agora? Você não vai estudar? Porque tipo assim, se você tem um sonho, se você tem metas, você precisa primeiro ter conhecimento. Então o que é que eu faço? Esse tempo que eu tô no carro indo para essa cidade,
eu não tô só observando a natureza, não paro para fazer isso. Eu paro para poder estudar, porque é o tempo que eu tenho. Porque, tipo assim, nós precisamos ter o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de outros assuntos que são importantes para o crescimento humano. E Deus, Ele nos concede essas oportunidades. Então, Deus, Ele me concedeu essa oportunidade de ler um livro muito interessante, que é O Poder da Mente Milionária. Em 2 meses eu já terminei de ler esse livro. E já tem outros livros para mim continuar lendo. Então, qual o tempo que você tem? Se você não consegue tirar tempo em casa, então você pode ler no seu transporte de ida para o trabalho, de volta do trabalho para casa. Mas o que você não pode fazer é estacionar. Então não estacione, porque Deus, Ele quer te ver crescendo, tendo uma vida abençoada. Porque você nasceu para ter uma vida abundante. É isso que Deus quer para você. Porque a sua vida deve ser uma bênção para você e também para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você precisar, ou se você tem um desejo de conceder um recurso para uma causa, para ajudar pessoas, como que você pode fazer isso se você não tem os recursos necessários? Até mesmo para a realização dos seus sonhos, você precisa ter recursos. Mas se você não se planejar, já fica mais difícil. Então, estude, se planeje, se organize. Porque como que você vai viver a bênção de Deus se você não se prepara de nenhuma forma? Você pode até viver, mas você pode passar por mais dificuldades. Então se prepare. Se você quer morar em outro país, o que você deve fazer? Comece a estudar inglês, mas que você não pague um curso. Mas o que você deve fazer? Começar a estudar sozinho. Esse ano eu estava orando sobre isso. Porque Deus, Ele sabe do meu coração, sabe dos meus planos, sabe do futuro. Eu orei assim para Deus me conectar a pessoas que também queriam crescer. E Deus, Ele me conectou a uma amiga, ela é uma amiga incrível. E ela me ajuda a aprender o inglês. O nome dela é Bruna. Não sei se ela vai ver aqui esse vídeo. Oi, Bruna. Então, pessoal, ela me ajuda. Então, Deus, Ele conecta pessoas. Então, eu tô aprendendo inglês sozinha, entre aspas, né? Mas com essa amiga que também vem me ajudando, vem me orientando também. Então, se você tem uma causa, coloque diante de Deus. Deus, Ele vai te conectar às pessoas. Deus, Ele vai abrir caminhos. Deus, Ele vai fazer a parte dele. Mas Deus, Ele não vai fazer a sua parte. Tá bom, pessoal? Deus, Ele vai fazer a parte dele, mas a sua parte é responsabilidade sua. Então, a sua vida é responsabilidade sua. Então, não jogue a culpa dos seus resultados em outras pessoas, no governo, qualquer coisa. Não jogue a culpa do que está acontecendo na sua vida em cima de outras coisas ou de outras pessoas. Se responsabilize pela sua vida e comece a agir para você viver uma vida que realmente você quer viver. Você não deve se contentar com pouco, porque Deus, Ele não te trouxe para isso. Deus, Ele quer te dar uma vida em abundância. Então, entrega seu coração a Deus, confia nele, faça a sua parte, porque Deus, Ele já está fazendo a parte dele. Então, esse vídeo é uma resposta de Deus. Confie e também se prepare, se planeje, se organize. Então, se você ainda não me segue, já vai seguindo aí o meu canal. Então, eu me chamo Keila e o meu canal, ele tem como intuito te ajudar no crescimento pessoal em todas as áreas. Então, eu conto contigo para que a gente possa crescer juntos. E já vai também compartilhando esse vídeo com alguém que você sabe que precisa se planejar, que precisa se organizar, que está esperando a resposta de Deus. Esse vídeo também pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Então, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E comente aqui qual é o seu sonho, qual é a sua meta. Você já está fazendo a sua parte? O que é que você está fazendo para alcançar os seus sonhos? Já vai comentando aqui embaixo. Tchau, tchau.